E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se ia enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos de Hebron. Em Hebron foi o seu primogênito Amon de Ainoa, jezreelita, e o seu segundo, Quiliabe, de Abigail, mulher de Nabal, carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maca, filho de Talmai, rei de Jesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão de Egla, também mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebron. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abel se esforçava na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aia. E disse Isbosete a Abner: por que entrasse a concubina de teu pai? De meu pai. Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu, cabeça de cão, que pertence a Judá? Ainda hoje faço benevolência à casa de Saul, teu pai, e a teus irmãos, e a teus amigos, e não entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje busca motivo para me erguer por causa da maldade de uma mulher. Assim faça Deus a Abner e outro, tanto que, como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder Abner, porque o temia. Então ordenou Abner a sua parte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse: conte comigo, faze tua aliança, e eis que a minha mão será contigo para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face, se primeiro, se não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Esbozete, filha de Saul, dizendo: dai-me minha mulher, Mical, que eu desposei, por sem prepulsos de filisteus. Enviou Esbozete e atirou a seu marido e a Paltiel, filho de Lais, e ia com ela seu marido, caminhando e chorando detrás dela, até Bauri. Então lhe disse Abner: vai-te, agora volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciões de Israel, dizendo: muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazia-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebron tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi a Hebron, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e irei e ajuntarei ao rei, meu senhor, todo o Israel, para fazerem aliança contigo. E tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner e foi-se em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebron, porque este o tinha despedido. Esse tinha ido em paz, chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, e deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e despediu, e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque, pois, o despediste de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner, que te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe retirou-se de Davi,
enviou mensageiros atrás de Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sira sem que Davi o soubesse. Tomando, pois, Abner a Hebron, Joabe o tomou à parte à entrada da porta para lhe falar em segredo e feriu-o ali pela quinta costela e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. E o que Davi, depois ouvindo dizer, disse Isbosete: somos eu e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Nero. Fique-se sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. E nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se atenha a bordão, e nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner por ter morto Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes e cingivos de panos de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro e o sepultando a Abner em Hebron. O rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, é, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como o que cai diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer o que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém, Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça a outro tanto, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo entendendo pareceu bem aos teus olhos, assim como tudo quanto o rei fez parecer bem aos olhos de todo o povo. E todo o Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande, e hoje eu estou fraco, ainda que seja ungido rei. Esses homens, filhos de Zeruia, não são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a maldade